Salve, salve galera! Nessa aula eu vou começar a ensinar para você como que funciona o sistema de dilatação. Inicialmente vamos estudar a dilatação dos sólidos. Depois vamos falar sobre a dilatação dos líquidos e o comportamento anômalo da água. Então, primeiro ponto. Em verdade, dilatação nada mais significa do que aumentar o seu volume. Eu penso uma substância, logo começa a fornecer energia para ela. As moléculas, por sua vez, aumentam o seu grau de agitação, ou seja, aumentam sua temperatura. E quando elas ficam mais agitadas, elas acabam necessitando de mais espaço para poderem vibrar. Quando elas precisam de mais espaço, automaticamente elas começam a sofrer uma expansão. Chamamos isso de dilatação térmica dos sólidos. Em verdade, a dilatação sempre vai acontecer em 3 dimensões, certo? Sempre vai ser no comprimento, na largura e na altura. Ponto. Porém, quando nós começamos a estudar, nós dividimos ela em 3 partes. Primeiro, nós estudamos somente o comprimento, que é o que nós chamamos de dilatação linear. Depois, nós estudamos a superfície, 2 dimensões, chamamos ela de superficial. Depois, nós estudamos a real, que seria a volumétrica, que seria nas 3 dimensões. Beleza? Então, nós começamos agora pela linear. Qual é a ideia? Bem simples. Primeiro eu tenho que entender que existe o ir e o vir. Se eu penso que dilatação significa aumentar o tamanho, quando eu pensar em diminuir o tamanho, eu tenho um nome que seria dilatação negativa ou contração. Tá? Qualquer um dos 2 nomes é válido. Então fique esperto, se o vestibular quer te dar aquela pegadinha, escreve assim, determina dilatação negativa, ou seja, determina a contração. Tá? A maior parte das substâncias reage da seguinte forma: quando aquecidas, dilatam. Quando resfriadas, elas contraem. Há exceções? Sim, há exceções. Por isso que eu te falei do comportamento anômalo da água. A água tem um certo trecho ali, um intervalo termométrico, em que ela tem um ponto diferenciado. A gente vai chegar lá também, beleza? Então vamos lá. Pensando na relação linear, eu tenho aqui uma barra, essa barra tem um comprimento inicial, L0. Em algum momento eu vou fornecer uma energia para ela, né? Então eu começo a fornecer uma quantidade de calor para ela. Automaticamente isso pode ser um fogo, pode ser uma radiação mais direta, enfim, pode ser um raio do sol, que é o mais comum, né? Nós temos aí no dia a dia. Mas de qualquer maneira, eu começo a irradiar energia nessa barra. Conforme eu vou irradiando, as moléculas precisam de mais espaço. Logo, essa barra começa a sofrer uma dilatação. O tamanho dela começa a aumentar. E daquele comprimento inicial que ela tinha, ela sofre uma variação no seu comprimento. Bem, a variação no comprimento, nesse caso, representa para a gente a dilatação linear. Lógico, lembrando que todo delta é sempre o final menos o inicial, tá? Mas, na nomenclatura, é bom que você entenda isso, a variação no tamanho chama-se dilatação linear. Então, se eu pedir para você determine a dilatação linear, você sabe que eu estou falando da variação no comprimento. E a questão matemática que envolve isso é muito simples. É uma forma linear, uma forma de produto. A dilatação linear nada mais é do que o comprimento inicial vezes alfa. Quem é o alfa aqui, cara? O alfa chama-se coeficiente de dilatação linear. O que significa coeficiente de dilatação linear? É muito importante que você entenda isso. Coeficiente de dilatação linear significa, tá? Qual será a variação que essa barra pode sofrer, seja em metros, seja em centímetros, o número de vezes que ela vai aumentar ou diminuir, para cada grau que eu aumente ou diminua. Então, se eu aumentei a temperatura, a cada grau que eu aumentar, a cada grau Celsius, a cada Kelvin, depende da variação que ele está sendo apresentada, tá? Mas a cada variação que eu tiver de temperatura, cada unidade de temperatura, eu vou ter uma variação nesse comprimento, certo? O número de vezes que ele vai aumentar, e se eu esfriar, eu vou ter uma variação, o número de vezes que ele vai diminuir, ok? Pensando dessa forma, tá? Eu tenho que ter uma variação na minha temperatura, um intervalo termométrico, dado, nesse caso, pela temperatura final, menos a temperatura inicial. Percebam que nessa parte eu não fiquei botando unidades de medida fixas, porque a gente não trabalha com unidade fixa. Por ser um produto, se eu tiver em centímetros, eu vou variar o número de vezes em centímetros. Se eu tiver em metros, o número de vezes em metros. E assim sequencialmente.
Então, ele só tem que estar na mesma unidade. Só isso que eu tenho que me preocupar. Ele não tem uma unidade fixa, travada, engessada. Outra coisa importante é que às vezes algumas pessoas pedem, os vestibulares pedem, exatamente a questão do comprimento final. Você tem duas opções. Ou você calcula a dilatação linear e depois vai lá e coloca que a dilatação linear é o L, que é o comprimento final, menos o L0, que é o comprimento inicial. Ou você pode, e você vai encontrar em algumas literaturas que existem por aí, uma relação mais direta, né? Como seria essa relação mais direta? Você falaria que ΔL é L menos L0 é igual a L0 vezes alfa ΔL. Passa o L0 negativo para lá, logo o comprimento final vai ser L0 mais L0 alfa ΔL. E pode aparecer para você como? Eles colocam L0 em evidência e aí aparece L0 que multiplica 1 mais alfa delta θ. É uma equação a mais? Não, é uma adaptação de uma equação, certo? Se você quiser observar ela aí e testar, ela é muito útil se você precisar comparar objetos que no final têm um comprimento final idêntico. Aí eu igualo os comprimentos, né, e posso montar toda a função aqui, principalmente quando eles têm comprimentos iniciais diferentes. E isso é interessante de ser dito, tá? Mas eu tenho que observar cada caso. Lembre-se, quem tem um coeficiente de dilatação maior, a cada 1 grau Celsius que eu aumentar, ele vai dilatar mais. Mas a cada 1 grau Celsius que eu diminuir, ele também vai contrair mais que a outra substância. Então, ter um coeficiente de dilatação maior significa que a cada grau eu aumento o número de vezes maior do que outras substâncias, mas também, ao esfriar, eu diminuo mais vezes em relação a outras substâncias. E aí, eu coloquei aqui para você 3 exemplos do dia a dia, né, para você observar. Um deles, exatamente, seria os trilhos do trem. Como é que funciona o sistema do trem? Se você reparar, os trilhos de trem, eles ficam exatamente separados por uma certa distância, certo X. Por quê? Porque a pessoa entende que se esse trilho, for receber a energia do Sol, ele pode aquecer. E se ele pode aquecer, logo ele pode dilatar. E se ele dilatar, ele pode encostar um no outro. Só que as rodas do trem, elas são fixas, são travadas. Elas não têm muita maleabilidade lateral. Então, se aquele trilho que está lateral der uma torcidinha, o trem descarrega. E isso não é interessante. Principalmente porque a maior parte dos trens que rodam hoje no nosso país são trens de carga. E cada vagão carrega toneladas e toneladas de alguma substância. Seja grão, seja um óleo, enfim, toneladas. Se o trem descarrilha, ele tende a derrubar não o vagão apenas que descarrilhou, mas os outros que são adjacentes, os laterais, né, o próximo, e assim faz uma sequência, a gente chama de efeito dominó. E o estrago é muito grande. Para destombar um vagão de trem, o trabalho é muito grande. Então o que a pessoa tem que pensar? Não pode descarrilhar o trem. Logo, se o trilho pode torcer se ele estiver muito perto, como assim torcer, Jabur? Simples, imagina. Se esse trilho está muito perto um do outro, ele começa a dilatar, chega uma hora que ele não tem mais espaço, ele começa a torcer. Então eu tenho que deixar uma distância entre eles. Pensando, bem, se nós temos uma amplitude térmica no Brasil, onde eu posso aquecer no dia mais frio ou no dia mais quente, 40 graus, eu tenho que ter uma distância suficiente para que a rodinha passe, a roda do trem passe, mas também para quando ele dilatar, ele não trave, ele não encoste uma na outra, para não ter esse problema. Só que ele também tem que se preocupar no inverno, porque assim, naquele dia que ele está fazendo, a temperatura ambiente está 25 graus, top. Só que se naquela região tiver uma tendência a fazer muito frio, e a temperatura baixar para 0 graus, por exemplo, uma variação dessa pode fazer o trilho contrair tanto que a rodinha vai passar e vai ficar um buraco. E aí ele vai descarregar também. Então a pessoa faz isso, o engenheiro que desenvolve esse sistema, ele tem que tomar cuidado com o material que é feito o trilho e com a distância que ele é colocado, tanto para a questão de dilatar quanto de contrair. Quem faz ponte, geralmente, também tem essa pequena situação. É lógico, o engenheiro civil que constrói pontes, ele tem que tomar cuidado com N fatores, né? Entre eles, desde a dilatação por causa de encostar uma ponte na outra, né, um bloco no outro, mas também pela questão dos ferros, trincar, etc. Coisas que podem ocorrer, ventos, nossa, uma infinidade de coisas. O cara que trabalha com isso ele tem que estudar profundamente, isso é inclusive uma matéria na faculdade, para quem faz engenharia civil, que é sobre pontes. O cara estuda só pontes, 6 meses estudando pontes.
Tá? Pra você ver como é que o negócio é interessantíssimo. Tá? Pensando dessa forma, as pontes são separadas em blocos de concreto. Os blocos também têm que ficar afastados. Se você passar por uma ponte, você vai observar que é muito comum ouvir o barulhinho das rodas do carro. Pepec, 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 pepec. Por quê? Porque geralmente ela é separada na distância e eles colocam uma borracha entre elas, para não ficar um vão. Então o que acontece? Quando ela dilata, ela chega perto, mas não encosta. Quando ela contrai, ela afasta, mas não o suficiente para que a roda do carro não passe, senão ele quebra a roda do carro. Tem uma distância limite ali, tanto de um lado quanto para o outro, como eu citei. Uma distância X, né? Só que eu não posso esquecer um detalhe, tá, gente? Quando eu penso que a distância é X, eu tenho que lembrar que eu estou considerando a dilatação do lado de cá mais a do lado de cá. Então é metade para cada lado. Então se eu falar que a distância entre as pontes é 10 centímetros, isso quer dizer que cada bloco só pode sofrer uma dilatação de 5? Não. Ela pode sofrer de 10, só que 5 para um lado e 5 para o outro. Porque se ela sofrer 10 para um lado e 10 para o outro, bem, se a distância já era 10, o primeiro bloco sofreu 10 para cá, o segundo não tem mais para onde ir. Então ele vai encostar no outro, vai empurrar e vai cair, Jabur. Também não. Não é assim que funciona. Tá? Ele vai empurrar o concreto de um do outro, vai trincar. Essas trincas vão permitir a entrada de água, que vai fazer com que os ferros que estão ali dentro enferrujem, e aí eles perdem a resistência. É o que faz a ponte geralmente cair, é o que faz ter problema estrutural, como nós chamamos, né? Outro caso muito comum é na eletricidade, tá? Isso aqui chama-se sistema bimetálico. Como é que funciona o sistema bimetálico? É o sistema de disjuntores. Então o que acontece? Você tem duas lâminas metálicas de materiais diferentes, com coeficientes de dilatação diferentes. Quando você começa a aquecê-las, uma tem um coeficiente maior que a outra. Isso quer dizer o quê? Que se eu aumentar 1 grau para cada uma tem comprimento variado, dilatado, alterado, mais do que a outra. Então, se elas estão grudadas e uma alterar mais que a outra, a tendência é que uma comece a ficar maior, logo que ficou menor segura e faz com que ela torça. Nesse caso, eu deixei bem enfatizado, não é tanto, assim, não curva tanto, gente, mas é para deixar bem enfatizado mesmo, tá? O 2, você pode ver que ele ficou bem maior do que o 1. Isso quer dizer o quê? Que o coeficiente do 2 ficou maior, é maior do que o do 1. Então, o que vai acontecer? Se eu aquecer o sistema, como o alfa, o coeficiente de dilatação do 2, é maior do que o coeficiente de dilatação do 1, automaticamente ele vai variar o tamanho mais do que o 1. E aí a lâmina torce. Tá? No sistema de disjuntores ele abre e não permite a passagem de corrente elétrica. Funciona assim. Depois, na hora que ele esfria, a gente vai lá e coloca de volta no lugar e ele volta a funcionar. Jabor, por que ele esquenta? Porque corrente elétrica carrega energia. Logo, a energia, quando ela chega no metal, ela proporciona aquecimento. Esse aquecimento em exagero simboliza que está passando uma corrente elétrica maior do que o que deveria estar passando. Top? Galera, então isso daqui seria a dilatação linear, tá? Eu vou apagar aqui, na sequência vamos falar sobre dilatação superficial. Dilatação superficial. Galera, o que é dilatação superficial então? Tem a ver com superfície, com área. Eu estou pensando na dilatação envolvendo apenas comprimento e largura. Então, estou pensando apenas na área, tá? Lembrando mais uma vez que toda dilatação, em verdade, ela é volumétrica, tá bom? Mas é a forma de estudo que nós estamos utilizando. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho uma placa aqui agora, uma placa metálica, um azulejo, enfim, uma placa. Eu vou aquecer ela, vou irradiar uma energia sobre ela, tá? Como eu disse, o mais comum ainda é o tal do Sol. Coloco o Sol em cima, porque ele é quem seria o fator natural do dia a dia. E isso aqui é muito utilizado no dia a dia, né? Em materiais, em construções, enfim. Eu tenho que tomar esse cuidado. Então, o que eu penso? Que eu vou irradiar energia em cima de uma placa que tem uma certa área inicial, a zero. Automaticamente, ao ser irradiada, essa placa tem uma tendência a sofrer uma dilatação, e aí ela vai adquirir uma nova área, então ela vai sofrer uma variação, uma dilatação superficial. Então a área dela mudou. Nesse caso aumentou porque a temperatura também aumentou. Dizemos, da mesma maneira que falamos no linear, que a dilatação superficial nada mais é do que a área inicial vezes. Nesse caso, eu vou trabalhar com beta. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação, ele respeita letras.
tá? Nesse caso, do alfabeto grego. Alfa tem a ver com linear, sempre. Beta com superficial. E gama, que é o próximo, com volumétrico. Tá bom? Sempre vai ser desse jeito. Qual a diferença? A beta é um coeficiente de dilatação para superfícies. Ou seja, ele vai representar qual vai ser a proporção, o número de vezes que aquela área vai aumentar caso eu aumente 1 grau Celsius. Ou quanto que ela vai diminuir caso eu esfrie, diminua a temperatura em 1 grau Celsius. Tá? A cada grau Celsius, ou a cada Kelvin, ou a cada Fahrenheit, como eu já falei. Tá bom? Dessa maneira, primeira coisa que eu vou falar para você. Se beta, superficial, área, eu estou pensando em comprimento e largura. Alfa era apenas uma dimensão. A proporção que nós usamos é a seguinte, então, que beta, como é para 2 dimensões, ela tem um valor que é 2 vezes o valor de alfa. Então, o dobro do valor do alfa, o dobro do valor do coeficiente de dilatação linear. Tá? E é lógico, assim como o outro, eu também tive uma variação na minha temperatura. Como eu te falei também na situação, caso você precise isolar o sistema para encontrar uma comparação ou uma relação de uma área final, é muito comum trocar esse cara aqui, ΔA, área final menos área inicial. E aí você pode montar uma função algébrica, né, somente com a área final. Então você ficaria aqui, nesse caso, colocando tua área inicial em evidência, você ficaria com área inicial que multiplica 1 mais beta variação na minha temperatura. Tá? Como eu te disse, não é uma relação tão utilizada, mas é bom que você tenha uma noção. Tá? Então tá aqui, seria a nossa função alterada. Escrevi rapidamente, porque nós já tínhamos falado da linear, te mostrei lá passo a passo. Aqui apenas nós fazemos por uma semelhança. Exemplos que eu te dou. Eu tenho aqui 2 casos clássicos, né? Nesse caso, eu tenho o famoso uma sala de aula, né? Ou uma sala qualquer com piso, revestimento. Se você notar, revestimento geralmente ele tem uma distância entre um e outro, tá? Que a gente chama de rejunte. Na física, isso é chamado como é que chama? Seria um material de dilatação, certo? A junta de dilatação. Essa junta de dilatação, ela permite que esse piso possa dilatar um certo tamanho sem danificar o piso do lado. Como assim, Jabor? Sim. Quando você compra um revestimento, um piso, coloca no chão, na caixa dele vem escrito qual é a distância mínima e qual é a distância máxima que um piso pode ser colocado do outro. Por que mínima? Porque se ele ficar perto demais, quando começar a esquentar, ele arranca. Não dá. Ou trinca. Também não é interesse, nem quer piso trincado. Se a distância ficar muito grande, a junta de dilatação for maior do que o máximo permitido, quando ficar frio, ela contrai e aí ela solta o rejunte. Ah, mas soltar o rejunte não tem problema. Tem, porque se você pensar que o rejunte ele acaba vedando a entrada da água, tá? Ele na realidade isola o sistema para não permitir que tenha infiltração e assim ele não permite que arranque aquele piso pela infiltração ou danifique outras partes. Se for um prédio, danifica o apartamento de baixo, por exemplo. Tá? Então isso é muito importante, tem que se tomar muito cuidado. Poucos materiais permitem junta de dilatação zero, muito pouco. Tá? É muito comum quem gosta de dilatação usar, por exemplo, o granito. Porque o granito é uma pedra que ele só vai fatiada, então não tem problema ele ficar encostado, ele dilata junto. Tá? Mas um piso sintético, muito difícil. É um e outro que conseguem ter o coeficiente zero, uma encostadinha na outra, muito difícil. Tá? Outro caso clássico seria a questão do famoso buraquinho na placa, né? Eu tenho aqui uma placa, tá? Deixa ela bem grossa para você enxergar direitinho ela, tá? Eu tenho uma placa aqui, essa placa tem um buraquinho. Eu vou aquecer essa placa. O que eu tenho que entender? Uma coisa que as pessoas às vezes ficam confusas e pensam assim, ah, essa placa vai dilatar, ela vai dilatar de assim, mas de assim também. Então, seu raciocínio não está errado. Só que você tem que lembrar que quando ela dilatar de assim, em volta desse buraco, ele tem moléculas, e essas moléculas vão empurrar umas às outras. E aí eu te pergunto, se você empurrar uma molécula e empurrar outra, um monte de gente tentando chegar no mesmo ponto central, será que eles vão conseguir? Será que se todo mundo junto for querer fechar um círculo, eles vão conseguir? Provavelmente um ombro vai tomar no outro, as pessoas não vão conseguir se movimentar e não vão conseguir se encontrar.
No caso, as moléculas não só não vão conseguir se encontrar, como elas também vão dilatar. E aí o que começa a acontecer? Elas começam a estufar, aí uma empurra a outra, e num caso como esse, é comum que o buraco aumente. Então, se a placa sofrer dilatação, o orifício também aumenta. João, me dá um exemplo onde eu conseguiria ver isso sem tantas dificuldades. Sim, te dou um exemplo, sim. Imagina que você tem aqui, por exemplo, um anel, certo? Um anel, você não teria dificuldade de entender isso, porque você pensaria, se ele já está sofrendo uma dilatação, o anel vai ficar todo maior. E você nunca pensou que no meio dele é um buraco. Você pensou, já tá. É igual, só muda o formato, que em volta ele tem uma carcaça um pouco mais extensa. Mas a função é igualzinha do anel. Se ele dilata, o buraco aumenta, ok? Então, galera, essa é a dilatação superficial, tá? Na sequência, eu vou falar para você sobre dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Bem, dilatação volumétrica, então, simplesmente, mesmo conceito que nós já estudamos até agora, então, simplesmente eu vou envolver o volume. Então, se eu pensei inicialmente linear, só o comprimento, superficial, comprimento, largura, agora eu vou mexer com as 3 dimensões. Isso quer dizer, se eu aquecer, por exemplo, um corpo qualquer, ele tem tendência a dilatar o seu tamanho em todas as dimensões. Pensando dessa forma, quando eu aqueço um certo bloco, ele tem tendência a sofrer uma dilatação para todos os lados. E dessa maneira, ele vai ficar com um grande volume, né? Ele aumenta o seu volume. Ele vai ter uma dilatação volumétrica, certo? E da mesma maneira que eu calculei os outros, eu vou fazer igual, só trocando a proporcionalidade. Então, a variação do meu volume, ou dilatação volumétrica, seria o meu volume inicial vezes. Agora eu vou trabalhar com essa letra, que é o gama, coeficiente de dilatação volumétrico. Bem, se alfa era para uma dimensão e beta era para 2 dimensões, gama para 3. Então eu posso escrever isso aqui, já dizendo para você que gama nada mais é do que 3 vezes o valor de alfa. 3 vezes o valor de alfa, certo? Então, para 3 dimensões. E a mesma comparação que eu fiz para você, tá? Lembrando que todas as dilatações, a gente sempre toma como uma das partes principais a variação no meu volume. No entanto, gente, vamos deixar bem claro, todas as funções aqui são muito importantes, porque isso aqui é um produto. Se alguma delas zerar, todas zeram. Então todas elas são dependentes. O volume inicial é importantíssimo, o coeficiente de dilatação é importantíssimo, a variação na temperatura é importantíssima. São conceitos necessários, fundamentais. Não variou a temperatura, não tem dilatação. Não possui coeficiente de dilatação, não tem dilatação. Não existe, não tem volume inicial, não tem dilatação. Simples assim, tá? E a função matemática que eu substituí, caso você precisasse, é a mesma, só que agora com volume. Então, dilatação volumétrica é o volume final menos o volume inicial. Se eu passar o meu volume inicial para o segundo membro, negativo ele fica positivo. Então fica V0 mais V0 gama delta teta. Colocando V0 em evidência, V igual V0 que multiplica com mais gama delta teta. Tá? Então essa funçãozinha aqui é uma função paralela que pode servir para você em algum momento. Tá? Não é tão utilizada, como eu já te disse no passado, mas é bom ter uma noção. Ok? Outra comparação que aparece bastante é a questão dos coeficientes. E eu acho interessante você lembrar das proporções. Não que você não possa fazer 1 a 1 separadamente, mas caso você queira criar uma comparação grande, tá? Maior, você pode escrever o seguinte: se beta é igual a 2 alfa, passa esse 2 dividindo, e você pode escrever isso aqui como sendo alfa igual a beta sobre 2, certo? Isso que eu fiz aqui. Posso pegar essa mesma função, fazer o quê? Passo o 3 dividindo, logo eu fico com alfa igual a gama dividido por 3, certo? Agora que eu tenho essas duas funções aqui, bonitinhas, eu posso tirar uma comparação de todas elas. Eu posso escrever, nesse caso, se eu quiser,
que alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Certo? Então, é uma proporção que eu posso utilizar, inclusive, para comparar o beta com o gama. O beta com o gama, hein, gente? É comum comparar o beta com o gama? Não. O pessoal gosta de fazer pegadinha. Ele começa a falar de uma barra linear e pergunta para você qual é o coeficiente de dilatação volumétrica. Aí o cara sabe que se ele fizer o comprimento, ele vai estar trabalhando com ΔL, com comprimento, com variação do comprimento, com dilatação linear. Então ele acha o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Aí ele tem que lembrar que no final ele multiplica por 3 para poder encontrar o gama. Tá? Esse tipo de trocadilho é muito comum. Ele fala para você que ele quer uma relação linear e te dá o coeficiente de dilatação superficial. Você tem que dividir por 2 para começar a conta. Tá? Então você tem que tomar cuidado com as comparações dos coeficientes de dilatação. A maior parte das pegadinhas de exercício moram nessas relações. Então você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nisso daí. Beleza, galera? Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que fique bem claro para vocês. E joga aquele joinha pra gente aí, faz seu comentário, certo? Segue lá a página bonitinha, tá? Acompanha, tem sempre vídeo novo entrando, exercícios, relações que estão aparecendo, ok? Então aquele joinha é muito importante pra gente ver que você está estudando, que você está aprendendo, que você está conseguindo. Faça um comentário, gostei, não gostei. Fala pra mim o que eu posso melhorar para te ajudar mais, para que você possa obter grandes resultados, beleza? Tamo junto aí e lembre-se sempre que o Hulk esmaga. Você esmaga no vestibular.